Opa, alerta de notícia boa! Corte Internacional vai pra cima do STF pelo 8 de janeiro e um dos casos que tá em foco é o do Crezão. Será que o STF finalmente vai pagar pelos seus abusos? A Corte Interamericana de Direitos Humanos, ela quer saber sobre o que o STF fez sobre o 8 de janeiro. Isso é muito importante, então fica comigo até o final desse vídeo que eu vou explicar isso pra você em 3 pontos. Primeiro, que corte que é essa e que poder que ela tem sobre o STF? Segundo, por que ela tá aí metida com o 8 de janeiro? E como foi que ela entrou nisso agora, hein? Qual é a notícia explosiva que saiu agora? E terceiro, o mais importante, como ela pode mudar completamente o cenário jurídico dos envolvidos com o 8 de janeiro. Bora então direto ao nosso primeiro ponto, que raios de corte que é essa e que poder que ela tem, hein? Olha, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, que está cobrando informações sobre o STF, como eu já vou te mostrar, é uma corte internacional, com sede na Costa Rica e que é vinculada à Organização dos Estados Americanos, a OEA. Ela tem o dever de garantir que os Estados americanos, inclusive o Brasil, cumpram a Convenção Americana de Direitos Humanos, que é também chamada de Pacto de São José da Costa Rica. Esse é um tratado internacional que prevê direitos e liberdades que precisam ser respeitados pelos estados que foram lá e assinaram esse pacto. Liberdades essas que estão previstas, como a liberdade de expressão, que o STF vem violando dia sim e dia também, reiteradamente. O Brasil está sujeito à jurisdição dessa corte, porque o Brasil assinou o Pacto de São José da Costa Rica e essa corte então pode cassar as decisões do STF e mandar o Brasil indenizar as vítimas do abuso. Caracas, Deltan! Agora que você entendeu isso, vamos para o nosso segundo ponto. Por que essa corte está metida com 8 de janeiro? Bem, a questão é que, como o Brasil está sujeito aos deveres previstos nesse Pacto Internacional de Direitos Humanos, isso quer dizer que o Supremo Tribunal Federal tem que seguir nas suas decisões o que está previsto lá no Pacto de São José da Costa Rica. Considerando que nós sabemos que o STF infringiu, violou vários direitos que estão lá previstos, alguns parlamentares e advogados dos envolvidos no 8 de janeiro acionaram a corte para que ela desse uma resposta sobre essas violações do STF. E isso aconteceu em agosto. Esse processo, gente, ele demora muito, porque a CIDH, a Corte Internacional de Direitos Humanos, ela recebe pedidos de quase todo o continente americano e era extremamente burocrática e complexa. Agora, finalmente, a Corte Interamericana dos Direitos Humanos enviou um ofício para os parlamentares brasileiros cobrando uma série de informações sobre o 8 de janeiro, como, por exemplo, quais foram os recursos apresentados pelos envolvidos, como que esses recursos estão e algo explosivo. Enquanto eu te conto o que é esse algo explosivo que a corte perguntou, senta o dedo aí no like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nada por aqui do nosso conteúdo e olha só, a informação muito importante que a Corte Interamericana pediu foi sobre a morte do Crezão. A corte ela quer saber se houve abertura de investigações sobre o que aconteceu. Teve abertura de investigação? O STF manda no Brasil, claro que não. A corte quer saber quais foram as conclusões dessa investigação que não existiu e quer saber se há documentos oficiais sobre a apuração. Essas pessoas envolvidas no 8 de janeiro são pessoas simples, gente, sem qualquer condição de bancar uma grande firma de advogados. Então é muito importante que elas recebam sim essa ajuda dos parlamentares da oposição. São pessoas que muitas vezes têm dificuldades financeiras, têm o dinheiro contado. Como você sabe, eu sou filho de promotor de justiça e quando eu era pequeno, o promotor de justiça ganhava mal, lá na década de 90. E a minha mãe, ela era professora. Então o dinheiro lá em casa era contado. O jeito inteligente que a minha mãe achou de trocar de carro com os juros altos do Brasil foi por meio do consórcio. Ela me conta que lá naquela época, 1/3 do dinheiro que entrava para a família ia para o consórcio do carro, 1/3 ia para o financiamento da casa, o que foi uma roubada, porque os juros no final saíram caríssimos, e a gente vivia com 1/3 que sobrava. E aí, com isso, eles pagavam as contas no final do mês. O consórcio ele foi o jeito que a minha família achou na época para ter a disciplina financeira para conseguir adquirir patrimônio, trocar de carro, porque o consórcio ele não te empresta dinheiro. Aí não vai te cobrar os juros de cartão e financiamento que hoje estão nas alturas, Selic a 15%, uma loucura. Mas vai te cobrar apenas uma taxa de administração. Eu lembro da alegria da minha mãe quando a gente fazia um lance e o consórcio era contemplado. Eu lembro que algumas vezes eu fui junto dela, permitindo que a gente comprasse, trocasse o carro. Com o consórcio, você pode atingir os seus objetivos com parcelas baixas que cabem no seu orçamento mensal, de modo planejado, pagando apenas aquilo que você planejou. Se isso é para você, eu quero te apresentar o time Lion, que é o maior representante do consórcio Servopa do Brasil e que está pronto para te ajudar com todos os seus objetivos. E é por isso que nesse mês de novembro, agora, hoje, Black Friday, tá com uma oferta especial, super especial, para você que quer fazer os seus sonhos acontecerem. Até 50% de desconto na taxa administrativa do seu consórcio, da sua casa nova, do seu carro zero ou então do seu consórcio como investimento.
Fala agora mesmo com o especialista da Time Lion, que é o número 1 em consórcio Servopa. Servopa que existe desde 1966, uma empresa super sólida. E aproveita então essa Black Friday dessa semana, que reduz a taxa de administração em até 50%. É só você clicar aí no link que eu vou deixar para vocês na descrição, ou então mirar com o seu celular aqui nesse QR Code que aparece na tela. E dada essa palavra do patrocinador nessa Black Friday, agora você pode estar pensando: ah, Deltan, mas qual que é o impacto dessa corte internacional nos julgamentos do STF? E esse é o nosso último ponto que eu tinha prometido para você. Qual que é o impacto, hein? A Corte Interamericana ela pode mudar completamente o cenário das condenações do 8 de janeiro. Como o Brasil está sujeito à jurisdição da Corte, ela pode determinar que essas condenações foram ilegais e que não cumpriram o que determina o Pacto Internacional sobre Direitos Humanos, que o Brasil está obrigado a seguir, e ela pode cassar as decisões do STF. Isso pode ser feito pela análise da falta da competência do STF em analisar os casos das pessoas que foram julgadas lá e que não tem prerrogativa de foro, gente. Não tem prerrogativa de foro. Pode ser feita ainda pela reprovação das denúncias completamente genéricas feitas pela PGR, sem individualização das condutas que foram feitas contra os envolvidos no 8 de janeiro. Ou pode acontecer por outros abusos. Então, essa cobrança aqui, ó, que a OEA está fazendo agora, pedindo esclarecimento sobre as condenações do 8 de janeiro, pode mudar tudo. Vai demorar um pouco, a gente precisa ter paciência e perseverança, mas eu acredito que isso aqui vai reverter tudo, vai mudar toda a nossa realidade. Nesse cenário, o STF teria que reconhecer que houve uma ilegalidade nesses casos e ficaria mais fácil para os envolvidos anularem os processos, até mudaria o debate sobre a constitucionalidade da anistia, porque aí nós teríamos a maior corte internacional das Américas dizendo que o STF, sim, praticou abusos. E você? Você ainda tem esperança na anulação desses processos do 8 de janeiro? Me diz aí o que você acha nos comentários e aproveita a oferta que eu vou deixar aí para você da Black Friday do Time Lion. Segue aí o QR Code na tela. Grande abraço e até o próximo vídeo.